Olá, boa noite, tudo bem? Faz 2 semanas que a gente não se vê, muita saudade de vocês, né? Mas temos Brasil, a democracia venceu, estamos todos felizes, né? Muito satisfeitos. O show da democracia, vale a pena. No mais, a gente veio conversando, inclusive de vocês, pouquíssimas, compareceram na segunda-feira passada na atividade que a gente fez na turma 1, né? E Valéria, foi? Não, a gente estava fazendo atividade meio temática. Tudo bem, é uma pena, mas não valia, mas valia uma preparação para a vida, que é o mais importante. Temática? Você foi, Renata? Fui. Renata foi. Larissa também foi, por isso que Larissa ficou com nota máxima na atividade e tudo mais. Parabéns, Larissa. Obrigada. A única que eu corrigi dessa turma até agora. Tudo bem? Então a gente veio conversando até agora sobre disposições gerais do direito sucessório, depois a gente conversou sobre sucessão legítima. Hoje a gente vai começar sobre a terceira parte de 4 ao todo do nosso programa, que é a sucessão testamentária. A gente vai passar essa e próximas 2 aulas, além dessa, conversando sobre o que eu mais gosto, inclusive, do direito das sucessões, que é a sucessão testamentária. Não é o que eu mais gosto, porque é o que mais acontece na prática, porque não é o que menos acontece na prática, mas é o que eu mais gosto porque é o que mais divertido de conversar a respeito, porque são várias regras e várias exceções e várias coisas assim maravilhosas para vocês aprenderem para a vida de vocês e eventualmente, porque também uma dessas situações assim dramáticas pode cair na prova de vocês, não é mesmo, Ellen? Ellen, que é a nossa visita especial do dia de hoje, da turma 1. Tudo bem? Eu fiquei muito triste com a ausência dela na segunda-feira. Ela está nos prestigiando hoje com a presença dela. Deem boas-vindas a ela. Boas-vindas. Então a gente vai começar a conversar hoje sobre sucessão testamentária. Tudo bem? Então, a primeira sucessão testamentária é aquela que é regida pelo testamento. A gente vem conversando isso inúmeras vezes ao longo do semestre, que a sucessão se dá por lei ou por manifestação de última vontade, ou seja, que quem é indicado para ser sucessor e quanto cada pessoa vai receber pode ser determinado ou pelo próprio ordenamento jurídico na sucessão legítima por meio da ordem de vocação hereditária, que a gente conversou a respeito nas 3 aulas anteriores a essa, e para além da sucessão legítima também pode ser a sucessão por força de testamento, e vai ser a sucessão por força de testamento que vai se operar quando o sujeito fizer testamento, perfeito. Tá? E a pergunta é, o que é testamento? Alguém aqui já fez um testamento? Eu fiz 2 e estou em vias de fazer meu terceiro. Porque eu fiz os meus 2 na época que eu era solteiro. Agora, que eu não sou mais, eu quero mudar minha disposição de última vontade para beneficiar meu cônjuge. Gabriela, inclusive, quando eu falei isso para ela, ela chorou muito, dizendo que eu estava querendo morrer. Isso é muito comum na prática, as pessoas não compreendem que a morte vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é melhor você estar planejado para ela, e que fazer testamento não atrai a morte, não existe qualquer relação de causalidade, qualquer nexo causal entre testar e morrer, né? Estão correlacionados, a gente vai ver por que estão correlacionados, mas um não causa o outro. Inclusive, isso é um mito que vocês, a partir de agora, devem desmitificar, desconstruir. Perfeito. Tudo bem? Então, o testamento é um negócio jurídico causa mortes. Lá quando a gente estuda negócio jurídico, que Ivanária, por exemplo, está estudando comigo todos os sábados pela manhã, né, Ivanária? Uma grande guerreira. Acho que John Lennon também, não é John Lennon? John Lennon também, outro guerreiro. Quando a gente estuda negócios jurídicos e a gente estuda as classificações, a gente compreende que os negócios jurídicos são intervivos e causa mortes. Qual é a diferença? A diferença é que os negócios jurídicos intervivos são entre pessoas vivas. Na verdade, eu estou falando isso de forma técnica, só para vocês visualizarem que o negócio jurídico causa mortes. É aquele negócio jurídico que tem a morte como... a morte está no núcleo essencial desse negócio jurídico. A morte é indissociável desse negócio jurídico. E no direito brasileiro, a gente tem um único negócio jurídico causa mortes, que é o testamento. Em qualquer outro negócio jurídico que haja o elemento morte, a morte é mero elemento acidental. Ou seja, a morte vem como um termo ou como uma condição. No negócio jurídico, a morte não é termo, a morte não é condição. Porque termo e condição são elementos acidentais que podem ou não estar presentes no negócio jurídico, a depender de quê? A depender da vontade das partes que celebram esse negócio jurídico. Ponto. Já o testamento é da essência do testamento ter morte. Não faz sentido falar em testamento se a gente não fala em morte. Tudo bem? Então a morte aqui não é elemento acidental. Aqui a morte é elemento essencial. Porque sem morte
jamais o testamento vai produzir qualquer efeito. Tudo bem até aí? Tranquilo? Que é elemento de eficácia nesse caso? Perfeito. Só existe o testamento, uma vez que ele é celebrado de forma adequada e tudo mais, ele entra no mundo jurídico, ele existe, ele é válido ou inválido, dependendo dos elementos que a gente vai conversar sobre esses elementos de validade do testamento em instantes, mas ele está com eficácia suspensa e só vai começar a produzir efeitos depois de um evento deflagrador da eficácia testamentária, que é a morte. Tudo bem? Então, repito, no direito brasileiro, o único negócio jurídico em que a morte faz parte da essência, não é elemento acidental, e sim essencial do negócio jurídico, essencial no sentido de necessariamente a eficácia do testamento está subordinada à morte, sempre é o testamento. Tudo bem? Beleza? E quando a gente fala de testamento, a gente está falando de uma modalidade muito específica da autonomia privada. A autonomia privada, que vocês sabem, é o princípio que regulamenta, é o princípio que direciona todos os negócios jurídicos, né? A gente está falando de uma modalidade muito específica da autonomia privada, que é a autonomia privada testamentária. É aquela pela qual você faz as suas declarações de última vontade. E por que é uma modalidade muito específica de autonomia privada? Vocês sabem que a autonomia privada é a liberdade, claro, não ilimitada, a liberdade dentro de certos limites, de certas conformações, para que o sujeito possa determinar quais são os efeitos jurídicos que ele quer ver produzido. E o testamento tem seus limites, limites quantitativos e limites qualitativos. A gente já conversou sobre os limites quantitativos do testamento, vocês lembram deles? Qual é o limite quantitativo do testamento? Se o sujeito tiver deixado herdeiros necessários, ele só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Beleza. Inclusive nos textos que vocês estão lendo, devem ler, deveriam já ter lido, tem discussões sobre esse limite de 50%, quem deveria ser beneficiado, quem não deveria e tudo mais. Mas a gente tem esses limites quantitativos. E a gente tem outros limites qualitativos, o que pode e o que não pode estar no testamento, que a gente vai estudar também. Tudo bem? Agora, o que eu quero que vocês visualizem é, por que eu estou falando que é uma modalidade muito específica de autonomia privada? Porque o testamento, muito raramente, vai ser a última manifestação de vontade de alguém. E, por outro lado, o testamento é considerado como se fosse a última manifestação de vontade de alguém. É muito raro que alguém faça testamento e morra na sequência. Inclusive, se isso acontece, a gente tem que olhar com bastante suspeição os elementos de validade, porque pode ser, enfim, uma coação seguida de morte, pode ser alguém que não está com o perfeito discernimento para manifestar a última vontade. A gente vai conversar sobre isso em instantes. A gente tem que olhar com desconfiança quando isso acontece. Então, muito raramente, a última manifestação de vontade de alguém é o seu testamento. O sujeito faz o testamento, chega no cartório, por exemplo, lava o testamento na frente do tabelião dos testemunhas, e depois disso ele continua a viver, continua a manifestar vontade. Depois disso ele casa, depois disso ele constitui união estável, depois disso ele contrata, compra, vende, troca, presta serviço, ou seja, ele está manifestando outras vontades. Inclusive podem se decorrer muitos anos ou muitas décadas depois que o sujeito fez o testamento dele. Mas por uma ficção jurídica, quando o sujeito morre, é como se aquela vontade que ele declarou lá atrás tivesse acabado de ser declarada. E isso tem problemas, a gente vai ver alguns problemas. Existem circunstâncias, existem situações em que há mudanças drásticas de circunstâncias entre a hora que o sujeito testa e a hora que ele morre. A gente vai ver que o direito brasileiro tem uma situação específica que considera tão importante, tão circunstancial, que faz com que o testamento perca qualquer efeito. O sujeito testa quando não tem filho, e entre testar e morrer, passa a ter filhos. O ordenamento jurídico considera isso tão importante, que tem um instituto da sucessão testamentária chamado rompimento do testamento. Que não é romper, rasgar a cédula testamentária. Embora, sempre que eu coloco isso em prova, tem gente que inevitavelmente coloca, que é... Inevitavelmente, eu aviso isso em sala várias vezes, tem gente que coloca. É muito frustrante. Que nem representação da sucessão testamentária. Sempre tem alguém que coloca. Ser professor, às vezes, é frustrante.
Esses são momentos. De toda forma, essa é uma modalidade que o código se preocupa, mas o código não se preocupa na seguinte situação. Iron casado com Vitória. Iron faz um testamento, deixa toda a parte disponível dele para Vitória. Iron se divorcia e constitui união estável com Carla. E morre sem nunca tocar naquele testamento. Quando ele morre, para quem é que vai a parte disponível dele? Para Vitória. Ou seja, são situações que a gente vai discutir isso lá na frente. Mas para vocês verem que há problemas, potenciais problemas, o potencial de conflito nesse inventário, por exemplo, pelo fato de o sujeito manifestar vontade em determinado momento, morrer algum tempo depois e o ordenamento jurídico considerar que aquela vontade manifestada lá atrás foi a última. Tudo bem até aí? Tranquilo? Mas, repito, essa é uma modalidade, uma característica muito específica da autonomia privada testamentária. Tudo bem até aí? Tranquilo? E, por fim, a eficácia, como a Iron bem falou, do testamento está suspensa durante meses, anos, décadas. Eu fiz o testamento lá atrás, somente vai começar a produzir efeitos a partir do momento em que o sujeito morre. O elemento morte do testador é o que deflagra o início da produção eficacial do testamento. Tudo bem? Os efeitos ficam suspensos e só começam a ser produzidos a partir do momento em que ele morre. Ok? Ok? Então vamos saber o que é que eu posso colocar no testamento. O testamento pode ter conteúdo tanto patrimonial quanto extrapatrimonial. Posso fazer disposições de natureza patrimonial quanto disposições de natureza extrapatrimonial. O que são disposições patrimoniais? Por meio de testamento, eu posso nomear um herdeiro ou eu posso nomear um legatário. Inclusive, aqui chamar a atenção, esperei esse momento específico para falar com vocês algo sério da atividade 1 de vocês. Dessa turma, eu não sei, porque sou corrigida da Larissa, muito boa atividade, inclusive, novamente. Mas na outra turma, inúmeras pessoas erraram isso. Eu acabei não descontando o ponto, embora eu já tivesse ensinado isso para vocês lá na primeira aula. Quando eu falei que Marília deixou 10% do seu patrimônio para Simone, muita gente utilizou assim, não, porque o artigo lá 1949, se eu não me engano, que vai caducar o legado se o legatário morre antes do testador. Simone não é legatária. Simone recebeu 10%, foi designada para receber 10% do patrimônio de Marília. Isso é herança, não é legado. É muito importante vocês saberem identificar isso. E ainda que Marília tivesse falado assim, nomeio Simone minha legatária para receber 10% do meu patrimônio, embora a testadora tenha utilizado o termo legatária, Simone é herdeira. É herdeira. Por quê? Porque a herança é percentual, é fração da herança do patrimônio hereditário. Herdeiro é quem recebe um percentual. Legatário é quem recebe um bem determinado e certo. Então, quem colocou que Simone era legatária, isso a gente falou lá na primeira aula. Eu falei para vocês a diferença de herdeiro e legatário. Na primeira aula. Está equivocado. Utilizaram o fundamento de que se o legatário morre antes do testador, o legado caduca. Simone não pode receber porque é pré-morta. Ponto. Morto não pode ser herdeiro. Uma regra básica, que desde o primeiro dia vocês sabem. Tudo bem? Mas fiquem tranquilos. Por isso, eu não tirei pontos de ninguém. Por isso. Por outras coisas, sim. Tudo bem? Mas fiquem tranquilos. Todo mundo vai passar o final do semestre. Beleza? Todo mundo percebeu isso? Conseguiram visualizar? Por testamento, eu posso fazer disposição patrimonial, ou seja, dizer que determinada pessoa vai ser meu herdeiro, vai receber uma fração da minha herança, pode ser 10%, 20%, 12,33%, né? De acordo com a cabeça de cada um. Pode ser toda a parte disponível. Se o sujeito não tiver herdeiros necessários, pode ser todo o patrimônio hereditário e assim por diante. Tudo bem? Ou então eu posso fazer um legado que deixo um apartamento, deixo um carro, deixo 10 mil reais, deixo uma pensão periódica de 20 mil reais para aquela pessoa. Tudo isso que vocês vão estudar com mais profundidade na atividade de reflexão. Tem uma questão especificamente sobre isso, porque a gente, infelizmente, não tem tanto tempo para aprofundar
especificamente em legados aqui. Por quê? Porque a sucessão testamentária são aproximadamente 150 artigos do Código Civil. É muita coisa. E a gente não tem tempo na carga horária de 30 horas para falar a respeito. Mas eu recomendo fortemente que quem quiser e puder, faça o curso de extensão em testamentos que eu ofereço gratuitamente. Vai ser em fevereiro, né? Fevereiro? Eu acho que vai ser em fevereiro do ano que vem. Se Deus quiser, presencialmente. Eu acho que é presencialmente. Mas... Já peguei. Perdão? Aquele sobre cartório que foi comentado. Vai ter, no ano que vem, vai ter um sobre testamentos, um sobre inventário. Inventário. Eu não me lembro qual é fevereiro ou qual é agosto, mas é nesse esquema mais ou menos. Tudo bem? 60 horas? Eu não me lembro mais. É que tem tanto tempo que eu cadastrei que eu não me lembro mais. O online era 60. Hã? O online foi 60. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Tudo bem? E eu também posso fazer disposições extrapatrimoniais. Inclusive, esse artigo 1857, parágrafo 2º, é e não é uma novidade do Código de 2002. Por quê? Porque no Código de 16 nada se dizia sobre disposições extrapatrimoniais de forma expressa. Embora toda a doutrina já dissesse, claro, eu posso fazer disposições extrapatrimoniais, lá na vigência do Código de 16. Por quê? Porque o próprio Código permitia, entre outras coisas, reconhecimento de filho e nomeação de tutor por meio de testamento. Reconhecimento de filho e nomeação de tutor, embora possa ter reflexos patrimoniais, são disposições de natureza eminentemente extrapatrimonial. Isso já havia no Código 16. A doutrina batia muito. Inclusive porque o Código de 16, ao contrário de 2002, trazia um conceito de testamento, dizendo que testamento era o ato pelo qual alguém dispunha da totalidade de parte do seu patrimônio, ignorando que não era só para dispor de patrimônio. Mas aí veio o Código de 2002 e, se achando muito bonito, muito legal, disseram de forma expressa que são válidas as disposições extrapatrimoniais no testamento, ainda que o testamento seja apenas para isso. Ou seja, eu posso fazer um testamento apenas para fazer disposições extrapatrimoniais. E aqui eu trouxe alguns exemplos que jamais serão exaustivos de que disposições extrapatrimoniais são essas. Então, a gente já tinha desde o Código 16, de forma expressa isso, possibilidade de reconhecer filhos e nomear tutor. Eu posso fazer disposição de material biológico, por exemplo, autorizando reprodução assistida pós-mortem. Ou posso fazer disposição do meu próprio corpo. Vocês estudam isso lá em Teoria Geral do Direito Civil, entre os direitos da personalidade, que as pessoas podem fazer disposições sobre o próprio corpo. Isso pode ser feito por testamento. Doação de órgão, hein? Então, a lei da doação de órgão fala assim que quem tem a última palavra é a família. Mas você tem um anunciado de jornada de direito civil que fala o seguinte: se o sujeito declarou que quer ser manifestação, que quer ser doador de órgãos, prevalece a vontade dele. Só prevalece a vontade da família se o sujeito não tiver expressamente dito que quer ser doador de órgãos. E isso pode ser feito por meio de testamento. Embora eu acredito que o testamento não é o veículo adequado para isso, porque até o testamento mandar ser cumprido, já não tem mais órgão para ser aproveitado. Tá? Beleza? Eu posso fazer determinações sobre o próprio enterro. Inclusive, eu quero fazer um testamento e dizendo isso. Eu quero dizer que eu não quero que minha mãe seja convidada para o meu enterro de jeito nenhum. E eu quero que toque Estrelinha, que a Marília Mendonça canta. É muito bonita. Conhece Estrelinha? É linda a Estrelinha. Pronto. Na minha cidade é assim, enterro. Não é só por ser religiosa, não. Toca de tudo. No da minha avó tocou My Way. Mas eu não tive coragem de entrar para a cremação dela, porque é muita palavra. Tudo bem? Posso fazer sufrágios para a alma, determinar que sejam feitos sufrágios para a alma. Inclusive, todo ano praticamente sai uma reportagem sobre isso lá em Salvador, no Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento recebeu patrimônios gigantescos de latifundiários, grandes proprietários lá de Salvador, que colocavam como condição para essas disposições testamentárias que fossem rezadas missas diárias pela alma, pela salvação das almas dessas pessoas. É verdade. Então isso pode ser feito por meio de testamento também. Como é a questão da força executória? Vamos conversar sobre isso em instantes. E por fim também posso falar sobre direitos morais de autor, como por exemplo posso determinar que obras que eu publiquei em vídeo sejam retiradas de circulação uma vez que eu morro. Tudo bem? Aqui são apenas exemplos. Mas a Iron tocou num ponto que é muito caro para mim. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, inclusive.
nós não temos nenhum mecanismo que garanta que essas disposições vão ser respeitadas. O Código Civil permite que elas sejam feitas, mas não traz qualquer regra que puna quem desrespeite, por exemplo, que exija o cumprimento forçado. Ou seja, a única forma que eu tenho para me vingar, caso minha mãe apareça no meu enterro, é voltando como alma penada para atormentar a vida de quem permitiu essa maldade comigo. Mas é verdade, isso é muito sério, isso é muito sério. Pessoal, isso é muito sério, porque aqui a gente está falando de interesses existenciais, interesses que muitas vezes estão relacionados com a dignidade de alguém que já morreu, mas que estão envolvidos com dignidade, como por exemplo com liberdade religiosa. Tem gente que é muito religioso. É terrível para a pessoa imaginar, por exemplo, que vai morrer e não vão rezar uma missa para ela, vão fazer um culto para ela. Ou que vão enterrar, e parece absurdo o que eu estou falando, mas tem gente que liga muito para isso, que enterre um cemitério que não seja daquela religião. Tem até um filme, não sei se o pessoal já assistiu, que é Capitão Fantástico. Maravilhoso, inclusive. Que a mãe ela quer ser cremada, né? Com o ritual budista e tal, e a família dela. Não, ia enterrando ela. Enterram ela. Perfeito. E o filme termina justamente, eu estou contando um spoiler, mas é maravilhoso, o filme é maravilhoso. Quem já foi meu aluno de família assistiu o Capitão Fantástico, porque eu mandei. Quem não assistiu está errado, deveria ter perdido. Mas é maravilhoso, é maravilhoso? Já viu 7 vezes. É maravilhoso. Por causa dessa matéria que eu achei, não. Oi, Matheus. Os brasileiros necessários podem, né? Eles podem forçar que seja desse jeito, o herdeiro necessário, ou nem assim. Poder como? Teoricamente era pra ser, na prática. Porque se o sujeito coloca no meio o fulano, desde que assegure o cumprimento, você tem um mecanismo. Ou seja, se ele não respeitar isso... Tudo bom, Stephanie? Eu vi que você estava ali, como é que não chegou mais cedo? Eu estava apresentando, cara. Ah, parabéns. Você é muito bom aluno. Obrigada. Se está como uma condição, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, que recebeu vários patrimônios com a condição de rezar a missa. Se deixa de rezar a missa, isso é um motivo para descumprimento da condição, né, e, portanto, resolver aquele benefício. Mas aí você está tendo que colocar uma condição, o sujeito tem que ser herdeiro testamentário, porque a legítima dos necessários está protegida, não pode ser condicionado, e você tem que ter alguém interessado que promova a execução por descumprimento do encargo. Ou seja, cerveja. Difícil. E o que é ruim, repito, o que é muito ruim. Por exemplo, caso concreto, a minha avó falecida, minha avó materna, queria ser enterrada junto com o marido dela, pré-falecido. Os sacanas dos meus tios mandaram cremar o que a velha não queria que fosse feito, e ela não está enterrada ao lado do meu avô, ela está lá na sala de um tio meu nos Estados Unidos. Na sala. Foi uma maldade o que fizeram com o corpo da minha avó. É verdade. Né? Para vocês verem o que acontece. Além disso, continuando falando de disposições extrapatrimoniais do testamento, né? Recentemente a gente vem falando de testamento criogênico. O Superior Tribunal de Justiça tem um caso desse, se não me engano, de 2018, reconhecendo a validade de uma disposição testamentária pela qual o sujeito determinou que o seu corpo fosse criopreservado, o que é uma moda entre pessoas com muito dinheiro. Criopreservar o corpo, esperando que no futuro alcancem a vida eterna. Mas como que faz isso? A família que Congela. por isso usa a A própria herança questão pra do fazer pagamento pela manutenção da criogenia é muito complicada, porque despesa com funeral é algo que você desconta do patrimônio hereditário antes de fazer a divisão. O problema é que a despesa com criogenia, a gente tem que ver se é equiparada ou não com despesa de funeral, e muitas vezes não, é uma despesa caríssima. A depender do tamanho do patrimônio hereditário, você vai consumir todo o patrimônio hereditário apenas com a despesa com criogenia. Isso é algo que ainda precisa ser decidido como é que vai ser feito no Brasil. Porque, repito, até esse momento, o que se decidiu é que pode. Como vai ser operacionalizado é algo que a gente ainda, pelo futuro, vai tentar decidir como é que vai ser feito. Também, foi um dos primeiros textos, inclusive, que eu passei para vocês, foi a respeito disso, e essa semana eu passei outro, sobre testamento digital. Não é testamento eletrônico, é testamento digital, ou seja, o conteúdo
desse testamento é a herança digital. O que é que vai ser feito com o patrimônio digital de natureza, com os bens digitais de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, uma vez que o sujeito morre. Inclusive, a Ana Paula é revoltada O Kindle tá com aqui o hoje. fato do Kindle, né? Que o Kindle não é transmissível causa-mortes, para desespero da Ana Paula. Mas o que é que vai ser feito com sua conta do Instagram, por exemplo, uma vez que você morre? É possível fazer disposição sobre isso por meio de testamento. Inclusive, se discute muito se isso deve ser regulamentado por testamento, se é por sucessão legítima, enfim, o Estado da A gente Arte. chegou a discutir isso no grupo de estudo, não chegou? Sim. E o Estado acho que foi a primeira ou foi a segunda reunião. O Estado da Arte sobre isso no Brasil é um caos. É muito ruim. Tá? E por fim, temos também o testamento ético. O que é o testamento ético? Quando o sujeito não deixa disposições patrimoniais, mas deixa mensagens e conselhos. É verdade, isso é muito comum, não é tão comum quanto o testamento patrimonial, mas isso é relativamente comum em países da Common Law. Existem algumas culturas, inclusive isso remonta à cultura judaica, do sujeito deixar para pessoas próximas a ele, familiares e amigos, uma mensagem de despedida, uma mensagem com conselhos. Isso é muito comum também entre donos de empresas familiares, dizendo quais são os valores que tocaram a empresa familiar até aquele momento, como ele quer que a empresa seja direcionada a partir da sua morte. Tem empresas que fazem esse tipo de testamento em vídeo. A pessoa grava um vídeo se despedindo, deixando mensagens bem emocionadas para ser visto depois que ela morre. É bonito. Eu li um livro esses dias que era mais ou menos nessa pegada aí. Foi mesmo? Qual foi o livro? Ai, não lembro o nome agora. Mas sabe, alguém aqui já viu um filme chamado, é antigo, vocês são muito novos, PS Eu Te Amo? Sim. É algo mais ou menos nessa pegada, só que com a forma testamentária. Só que eram cartas. Mas era... É mais ou menos nessa pegada. E por fim a gente tem uma figura chamada de testamento vital, que não é testamento. O que é o testamento vital? Alguém aqui já ouviu falar de testamento vital? É aquele que você faz sobre disposições médicas. Perfeito. São chamadas diretivas antecipadas de vontade, em que você determina o que você gostaria que seja feito com você em relação a procedimentos e intervenções médicas, em situações nas quais você não esteja mais em condições de manifestar vontade. Se você chega, por exemplo, em coma por conta de um acidente no hospital, ou se você está com uma doença degenerativa que você sabe que em determinado momento vai lhe privar de todo o discernimento para determinar como você quer ou não quer que o seu tratamento seja feito. A questão toda é essa. Embora receba o nome de testamento vital, testamento não é. O termo técnico para isso é diretiva antecipada de vontade. Por que testamento não é? Porque testamento é para produzir efeitos depois da morte, que a pessoa ainda está viva. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sobre algumas características do testamento. Testamento é gratuito. O que é que significa dizer que um negócio jurídico é gratuito? Muito bem, Vitória, você está certíssima. Você está certíssima. Porém, o que é que isso significa? Perfeito, Vitória. Não há contraprestação. O testador não recebe qualquer contraprestação em razão das suas disposições testamentárias, sejam elas de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. O testamento é, por essência, uma liberalidade. O testador até pode colocar um encargo na deixa testamentária, mas encargo não desnatura o negócio gratuito, porque não é contraprestação. É apenas um ônus imposto a quem recebe uma liberalidade. Ou seja, por exemplo, a gente comentou até agora, o Mosteiro de São Bento, lá de Salvador, recebeu diversos patrimônios como encargo. Que encargo é esse? Rezar uma missa pela alma lá de todo mundo que deixou aquele patrimônio. Isso não é uma contraprestação, isso é um encargo. O encargo pode ou não ser colocado como condição. O encargo pode ou não ser colocado como condição. Tá? Testamento é necessariamente revogável. O que é um ato revogável, Stephanie? Que eu tenho como revogar. É da natureza do testamento
a partir do momento em que eu faço, e aí é uma coisa mais técnica, mas como vocês são estudantes de Universidade Federal, vocês estão aqui para serem o mais técnicos possível. Tudo bem? O que acontece? Eu falei para vocês que os efeitos do testamento ficam suspensos até o momento em que o sujeito morre. Lembra que eu falei isso? Que foi uma mentira. Porque tem um efeito do testamento que não fica suspenso desde o momento em que ele é feito. Que é o quê? É a possibilidade de ele ser revogado. E aí eu tenho uma forma específica para revogar o testamento. A gente vai conversar sobre isso de revogação na semana que vem. Mas o testamento, a partir do momento em que ele surge, sempre tem a possibilidade de ser revogado. Tudo bem? Com forma específica, a gente vai conversar sobre isso, mas ele passa a poder ser revogado a partir do momento em que ele entra no mundo jurídico. Sempre vai poder. Claro, desde que o testador futuramente não se torne incapaz de testar. Mas a gente vai conversar sobre isso melhor em instantes. Tudo bem? Agora, ponto e vírgula. Existem disposições testamentárias que não podem ser revogadas. Reconhecimento de filho e perdão do indigno. Perdoou, reconheceu, reconheceu. Perdão dado é para sempre, reconhecimento de filho é para sempre. E aí, tudo bem? Testa, pode falar. Se alguém testa reconhecendo um filho como filho biológico, depois a família pode tentar entrar com exame de DNA para, após abrir o testamento, dizer que não é filho biológico, já que ele não reconheceu como sócio afetivo. A menos que seja uma simulação, e aí você vai ter um negócio, um ato, né, nulo em razão da simulação. O que é muito difícil, você tem que provar a questão da fraude e tudo mais. Mas mesmo que não seja filho biológico, certo? Exceto, talvez, se também tenha sido erro. E aí você vai anular aquele testamento por erro. Você tem caminhos diversos. Não caberia uma negatória de paternidade, caberia alguma invalidade do ato de reconhecimento. Tudo bem? Negócio jurídico é unilateral. O que é que significa um negócio unilateral? Só tem um lado, no sentido de que se aperfeiçoa com uma única manifestação de vontade. Entra no mundo jurídico, passa a existir pelo simples fato de o testador declarar a sua última vontade. Aí alguém na aula de sábado passado me perguntou assim: professor, mas para o testamento produzir efeitos, eu preciso que a pessoa beneficiada por ele, o herdeiro testamentário ou legatário, aceite. E a pessoa está certíssima. Se não houver aceitação, a pessoa não quer ser herdeiro ou legatário e, portanto, não haverá produção de efeitos. Só que essa aceitação por parte de quem foi beneficiado não é necessária para que o testamento exista. É necessário para que ele produza efeitos. Existência, ou seja, entrar no mundo jurídico é uma coisa, produzir efeitos é outra coisa muito diferente. O testamento entra no mundo jurídico única e exclusivamente a partir de quê? Da manifestação de vontade do testador. É porque também pode ter disposição extrapatrimonial que não vai precisar de aceitação. Também. E o testamento é um negócio personalíssimo. O que é que significa um negócio ser personalíssimo? Só o testador pode fazer. Só o testador pode fazer. Não se faz testamento por representação, por mandatário, por procuração, não se faz. Se o sujeito tem menos de 16 anos, não vai poder testar representado pelos pais. E é tão personalíssimo, que quando o sujeito adquire 16 anos, ele pode testar sozinho, sem necessidade de assistência. A gente vai conversar em instantes que se adquire a capacidade testamentária plena aos 16 anos.
Com 16 anos você é relativamente incapaz para os atos da vida civil em geral, mas você é plenamente capaz para fazer testamento. Não preciso de outorga conjugal para fazer testamento. E por outro lado, eu não faço testamento conjuntivo, ou seja, não há testamento feito simultaneamente por 2 ou mais pessoas. A gente vai conversar melhor sobre isso em instantes. Testamento é um ato solitário. Só não é tão solitário porque são exigidas testemunhas. Quase sempre, tem uma exceção. Mas tirando as testemunhas, é muita solidão testar. Você está sozinho, frente a frente, face a face com a sua própria mortalidade. É triste, é assustador. Tudo bem? E por fim, o testamento é um ato solene. O que é que significa dizer que um ato é solene? O testamento, junto com o casamento, são os 2 atos mais solenes de todo o ordenamento jurídico. E a gente vai conversar sobre isso em instantes, e vocês vão ver comigo que eu não apenas devo necessariamente adotar uma das formas testamentárias previstas na lei, quanto para a forma que eu escolher, eu tenho que respeitar todas as formalidades previstas na lei. É complexo fazer testamento. Em termos formais, é bem complexo fazer testamento. Tudo bem? Mencionei para vocês que o sujeito, a regra é todo mundo é capaz de testar. A regra é todo mundo é capaz de testar. Aí o código vem e diz, menos os incapazes. Aí a pergunta é, quem são os incapazes? Quem é que não pode fazer testamento? Menores de 16 anos. E quem não tem discernimento para testar. E essa falta de discernimento para testar tem que ser avaliada na situação concreta. Muitas vezes o sujeito vai ser... Hoje em dia é politicamente incorreto falar interditado, embora ainda se haja interdição expressamente no Código de Processo Civil, mas há essa polêmica em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas muitas vezes o sujeito está sujeito à curatela e a gente presume que ele é o quê? Incapaz e, portanto, não pode declarar sua última vontade, embora nada impeça que na sentença que estabelece a curatela o juiz possa dizer que o sujeito é apto para testar. Inclusive o pródigo pode testar. Por que o pródigo pode testar? Porque eu quero proteger o pródigo contra ele dilapidar seu próprio patrimônio. Se o pródigo testa, só vai produzir efeitos quando o pródigo já não está mais na face dessa terra. É isso? E aí, portanto, o pródigo pode testar porque é da essência da prodigalidade a proteção ao próprio pródigo, e aí o testamento ele já não está mais vivo quando o testamento vai produzir efeitos. E aí, em primeiro lugar, o direito brasileiro não admite intervalos lúcidos. O que significa um intervalo lúcido? A pessoa está doente, do nada ela melhora, depois volta a ficar doente. Perfeito. Meu coitado avô passou os últimos 6 anos da vida dele com estado avançadíssimo de Alzheimer, interditado, gritando ai 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 24 horas por dia. Hoje na academia, inclusive, eu gritei ai ai ai, lembrei dele. É verdade. Coitado, ele era uma pessoa tão boa. Mas ele estava interditado. Ele estava com Alzheimer avançadíssimo. Ele não poderia fazer um testamento e depois a gente alegar, não. Apesar de interditado, nesse momento que ele testou, eu tenho aqui um laudo médico dizendo que ele estava lúcido. Isso não vale no direito brasileiro. Em outros ordenamentos jurídicos até se conversa sobre isso. No direito brasileiro, não. No direito brasileiro, se o sujeito está, por exemplo, interditado e melhora, o que é que eu tenho que fazer? Levantar a curatela. Tudo bem? E é todo um procedimento judicial para isso ser feito. Beleza? No mais, se eu testo sendo incapaz e posteriormente me torno capaz, a capacidade superveniente em nada interfere na validade daquele testamento. Se eu testo sendo incapaz, o testamento é inválido.
e ele continua sendo inválido, ainda que depois eu me torne capaz. E o inverso é verdadeiro. Eu testo sendo capaz e na sequência me torno incapaz de manifestar discernimento de última vontade. Se eu testo sendo capaz, a priori o testamento é válido. O fato de eu ter me tornado incapaz em nada interfere na validade do primeiro. Só que se eu me torno incapaz, eu não vou poder mais fazer o quê? Revogar aquele primeiro testamento que eu fiz, o que pode ser extremamente problemático, mas aí já foi. Tá? Então vamos ver aqui. Ivete nasceu em 72. Em 2010 ela fez um testamento nomeando Cláudia como herdeira de 10% dos seus bens. Em 2014, Ivete sofreu um acidente que acabou a tornando incapaz de manifestar vontade. Em 2018, Ivete morreu. O testamento dela vai ser válido, sim ou não? Por quê? Mas ela morreu incapaz, e aí? Não altera os efeitos. A incapacidade superveniente em nada interfere no testamento que quando foi feito era válido. Marília nasceu em 95. Em 2010 ela fez um testamento nomeando Wesley, seu herdeiro universal. Ao completar a maioridade, afirmou publicamente e reiteradamente que aquele testamento feito em 2010 deveria valer. Em 2018 ela sofreu um acidente e morreu. Seu testamento será válido? Não. Ela era incapaz. Sim ou não? Não. Mas ela afirmou pública e reiteradamente. Não interessa. Não interessa. Por quê? Porque se esse ato é inválido e aqui por incapacidade esse ato é nulo, ato nulo não é convalidado, ato nulo não é sanado. Se eu quero que o ato nulo produza efeitos, o que é que eu tenho que fazer? Praticar ele novamente. Praticá-lo novamente. Se Marília de fato queria que essa manifestação, né, produzisse efeitos, uma vez capaz de testar, ela deveria fazer outro testamento, reiterando, né, reforçando, novamente trazendo aquelas disposições que ela tinha feito quando era incapaz. E isso eu quero que vocês entendam, por isso que é importante estudar negócio jurídico muito. Porque que não há qualquer interferência da capacidade ou da incapacidade superveniente. Porque capacidade ou incapacidade está relacionado com validade do ato. E validade eu analiso quando, na gênese, validade ou invalidade é vício genético, no sentido de que eu tenho que olhar se o ato é válido ou inválido no momento em que ele é praticado. Não existe invalidade superveniente. Não existe. Eu tenho que olhar no momento se o ato é válido ou inválido. Tudo bem? Validade é vício genético, é no momento em que o ato é celebrado. Pode dar uma pausa.